Hoje a gente vai falar de ansiedade. E é óbvio que todo mundo já ouviu falar muito de ansiedade, muito de medo. A gente vai fazer um micro resumo de algumas palavras-chave para que a gente possa falar uma mesma linguagem. E que linguagem é essa? A linguagem do medo, ansiedade e estresse. Porque todo mundo fala muito de estresse, todo mundo fala muito de medo, todo mundo fala de ansiedade, mas não diferencia. A coisa mais importante, gente, é que a gente saiba que ansiedade, medo e estresse praticamente são a mesma coisa. E a gente vai fazer essas pequenas diferenças. E tem a ver com o mecanismo do nosso cérebro que foi projetado há muito, muito tempo atrás e que já veio de fábrica, já veio no nosso DNA, para nos proteger, para fazer com que a gente sobrevivesse e para fazer com que a gente chegasse até aqui. Certamente, se não houvesse o mecanismo do medo, da ansiedade, do estresse, nós não teríamos sobrevivido para contar a história da nossa espécie e não estaríamos aqui. Então, estresse. O que é o estresse? O estresse é o mecanismo, são as alterações bioquímicas que acontecem no organismo quando eu presencio, quando eu vivencio uma situação de medo ou de ansiedade. Medo e ansiedade são a mesma coisa, são primas e irmãs, são as duas faces de uma mesma moeda. A diferença é que o medo, eu tenho exatamente o que me causa essa reação de fugir ou de lutar. Por exemplo, os homens primitivos tinham medo de animais maiores e que eles tinham que sair para caça. Então, isso é medo. Ansiedade já é um medo subjetivo, não é algo que eu digo, eu tenho medo disso. É que nem, por exemplo, pessoas que dizem que têm medo de barata. Eu nunca vi uma manchete de jornal dizendo barata mata a mulher apaulada depois que ela identifica ela na pia. Nunca, não existe isso. Mas por que isso ocorre? Porque esse mecanismo do medo, da ansiedade e do estresse está tão bem marcado no nosso cérebro, porque a gente tinha que sobreviver. E sobrevivemos. Um mecanismo absolutamente perfeito. Aí a gente vai perguntar agora, bom, e agora? Quais são os nossos medos? Qual é a nossa ansiedade no mundo moderno? Mudou. Provavelmente o homem primitivo jamais imaginou que a gente ia ter medo de atentado terrorista dentro de sala de aula, que a gente ia ter medo de sequestros, que a gente ia ter medo de autoestradas, que a gente morreria tanto pilotando ou dirigindo de forma inadequada carros. É óbvio que a gente vem evoluindo, mas o cérebro da gente ainda mantém esse circuito de sobrevivência, de alerta de perigo, praticamente igual. E o que mudou então? Porque vocês vão dizer assim, o homem primitivo, ele precisava caçar, ele precisava arrumar um lugar para se abrigar, ele precisava pegar um animal para pegar a sua pele, para se vestir, ele precisava de muitas coisas. Hoje, praticamente, nós não temos gasto energético em sobrevivermos em termos de comida, em termos de abrigo, em termos de alimentação. Eu nunca vi ninguém no supermercado matar uma galinha, levar para casa para poder preparar. Ela já está lá fatiadinha, né, para que a gente tenha esse conforto. E por que, então, que a gente vive adoecendo de tanto estresse, de tanto transtorno de ansiedade, como pânico, como toque, né, como ansiedade generalizada? O que aconteceu? Se o nosso mecanismo de alerta, que era tão preciso para quando éramos homens muito primitivos, lá no período paleolítico, neolítico, o que aconteceu se hoje a gente não tem tantas ameaças? Uma coisa aconteceu. O cérebro da gente ganhou um novo designer totalmente revolucionário. A gente tinha um cérebro, se a gente for lembrar dos macacos, com um lobo frontal, que é a testa, bem estreitinho. E hoje a gente tem um cérebro com uma testa um pouco mais alongada e o lobo frontal cresceu e cresceu muito. Esse lobo frontal, gente, é o lobo da inteligência, né? Antes ele era menor, a gente vivia muito mais instintivamente. A gente vivia de ver ou perceber perigos em todo lugar. A gente vivia em função dos nossos sentidos e dos nossos sentimentos. Com a evolução do lobo frontal, nós passamos a viver muito mais do nosso raciocínio, da nossa cognição, da nossa inteligência. Mas o que aconteceu? O cérebro mudou, mas parece que a gente é que não notou o que a gente tinha que fazer. Qual era o sentido da vida para um homem primitivo?
sobreviver. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Ele tem toda a inteligência a seu favor. O grande problema é que a gente não sabe qual é o sentido da vida, nem o propósito da vida. O sentido da vida, seja quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, nosso dom e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da nossa vida é dar sentido a ela. E nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais, tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? Existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do cérebro. E os circuitos que vão fazer a gente cumprir o nosso sentido da vida, dar sentido à vida, de sermos melhor para nós e para os outros, ele começa quando a gente começa a usar outros circuitos do cérebro que estão muito pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, o circuito da gentileza e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito disso, mas não praticam. Eu vejo muita gente ter empatia, mas empatia por empatia, gente, é nada. Empatia significa que eu me sensibilizo com o sofrimento do outro, ok? Mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é que me faz agir para diminuir o sofrimento do outro. A gentileza é um circuito que a gente pratica e que a gente vai abrindo novos circuitos no cérebro. Quem de nós se programa aqui para fazer coisas desse tipo? Aí depois fala assim, eu ando tão estressado. Não tem jeito, um circuito antigo, como era o circuito do medo, da ansiedade, ele só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outros circuitos. E os circuitos que nós temos que acionar são os circuitos da solidariedade, o circuito da gentileza, da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo e vamos viver num mundo um pouquinho melhor.